Olá, nós vamos começar mais um GabaCast, sua conexão com conhecimento. Hoje nós estamos aqui com a psicóloga Clara Moriá, para nós abrirmos uma discussão, né? A gente está hoje em setembro e temos toda uma discussão sobre a questão do suicídio, mas a gente sabe que essa discussão tem que ser ampliada. Lógico que nós temos que falar de saúde mental o tempo inteiro, todos os dias, né? E olhar para isso com cuidado, com gentileza, com atenção. Mas é importante também a gente entender que pontuar essa discussão neste mês é fundamental, porque ainda nós temos um olhar para a saúde mental com muitos tabus, né? Nós estamos falando aqui com todas as famílias, né? Do gabarito, para os nossos alunos, para os funcionários, né? E aberto à comunidade também. A gente ainda traz muitos tabus e muitas pessoas não procuram ajuda por entender que aquilo vai ser passageiro ou que não tem uma importância, por desvalorizar e desqualificar a saúde. Então, sim, eu acredito que Setembro Amarelo tem essa função, né, que ele se propõe. Mas tá, você chegou aqui na escola, né, e ficou observando os nossos meninos. E eu queria que você contasse para nós de como que a gente pode olhar esse fenômeno da saúde mental, né, para os nossos jovens, adolescentes, e por que não falar um pouquinho também desse olhar para a criança, né? Que hoje a gente percebe claramente que as questões emocionais, os transtornos emocionais, eles estão se iniciando muito mais cedo. Né? Sim. Obrigada pelo convite, né? É um prazer. Primeiramente. E é bem curioso, assim, eu gosto do início da sua fala, quando você chama atenção para que não é só no Setembro Amarelo que a gente deveria discutir questões de saúde mental, principalmente na infância e adolescência. Mas já que tem o nome... Abriu-se essa conversa? Então, que a gente possa, então, conversar de maneira séria, de maneira, né, ampliada também, não só para focar na questão né, do slogan prevenção do suicídio. Claro que é extremamente importante, mas eu acho que começa bem antes, né? Para chegar num lugar desse, tem todo um contexto, né? Tem todo um arcabouço de vivências, experiências, sensações, né? Criação de movimentos identitários, enfim, que é típico desta fase, que são fundamentais para que a gente possa pensar em questões de saúde e prevenção, né? De casos extremos como suicídio. E aí eu acho muito interessante, né? Você disse que eu cheguei e eu estava esperando ali de fora um pouquinho, fiquei observando, né? A adolescência, para mim, é sempre muito interessante. Eu acho que é um momento negligenciado, inclusive, entre a infância e a vida adulta, né? Sim. Que é assim, já pensa, já se veste sozinho, já cumpre com as funções básicas, é isso, é um mini adulto. Mas não é assim, né? É uma fase extremamente importante de contextualização, né, do quem sou eu e do quem serei. Eu imagino que é assim. E aí, não sei se faz sentido pensar dessa forma, mas já é propício para conflitos. Né? E aí eu achei interessante que eu cheguei ali, até comentei com você antes da gente iniciar, o curioso caso do moletom, né? Um calor em Uberlândia, sem fim, eu aqui... Até não sabia nem que roupa que eu vinha, pensando, tenho roupa de psicóloga para esse calor? Não sei. E aí chega aqui o curioso caso do moletom, né? Meio-dia eles vão embora, os pais pegando eles assim de moletom no sol, porque até justificaria talvez pelo ar, mas não é por isso, né? Mas conta sobre o famigerado caso do moletom. Pensando, né, como que essa fase específica ela convida a certos comportamentos, né, como por exemplo esse é só um exemplo, né, o do moletom. Né, no sentido de a gente aqui conversando, talvez para se esconder, né, talvez questão de transformação corporal muito importante nessa época, questões de sexualidade que vão aparecendo, enfim, gente que, né, crianças, adolescentes que vão lidando de uma forma, outros de outra. E aí pensando, né, como que independente do calor, tem certas coisas que vão falar mais alto, né, as questões de corpo, de pertencimento ao espaço. A questão, às vezes, nem é sobre o próprio corpo, mas está todo mundo usando moletom, por que eu não vou usar um moletom? Eu vou ser o diferente, né? E aí eu fico pensando em como esse tipo de coisa pode ser pauta para que a gente fale de saúde mental, né? O que tem acontecido para que seja um fenômeno? Como a gente, né, nós adultos, professores, educadores, famílias,
como a gente tem lidado com as questões que aparecem na adolescência, principalmente, para que a gente ajude esses adolescentes a dar conta desse período de transformação para que possam se tornar adultos saudáveis, seguros de si, né? Do mundo, do ambiente em que eles vão se inserir, né? Eu fico pensando muito que... Não sei se você vai concordar, mas que a gente socialmente acredita coisas muito negativas para esse período da adolescência. Sim, lógico. E que deve ser muito difícil ser um adolescente que, além de lidar com as suas próprias questões, que já são intensas, ter que lidar com esse olhar social, julgamento. Sim, parece que né, eles sempre falam deles como um incômodo, né? Aborrecente. Como um lugar social de muito incômodo, né? De muito desafio. É muito interessante você falar isso, e eu fico pensando, para mim é nítido, as relações entre os nossos meninos e os professores, entre os nossos alunos e nós, elas ficaram mais densas e mais desafiadoras depois da pandemia, né? E isso é óbvio. Mas também, por outro lado, o nosso lugar profissional, ele ganhou uma dimensão muito importante, né? Nós, enquanto psicólogos, um lugar que a gente não tinha. Sim. Que tinha um olhar assim meio distanciado. Eu só vou lá se eu estiver muito mal, né? Essa questão de eu tenho que estar muito mal, não tenho que estar aguentando para eu procurar um psicólogo. E eu percebo que isso evoluiu. Muitos dos nossos alunos estão em processo terapêutico. Isso é ótimo. Mas ainda se ouve muito, né, aluno que você percebe claramente que está em sofrimento e que diz que a família não quer, de maneira nenhuma, promover esse espaço, né, de reflexão, de acolhimento. E aqui estão né, muitas famílias nos ouvindo. Eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua perspectiva como psicóloga clínica, né, a respeito disso, desse olhar mais generoso mesmo para o lugar do acompanhamento terapêutico. Nossa, essa palavra me toca muito, assim, da generosidade, né? Porque acho que, tradicionalmente, a gente foi vendo esse espaço da terapia clínica, né, da psicoterapia, como... o fulaninho tá doido, né? Fulaninho tá muito mal e vai lá para alguém dar um jeito, né? Sim. O psicólogo nesse papel de quase mágico também, né? Jeito quase mágico. Uma crueldade que fazem com a nossa profissão, eu acho. Mas que a gente vai aqui tentando desmistificar, né? E no início da sua fala, quando você fala desse espaço do tabu, dos vários males que a pandemia trouxe, eu acho que teve um que não é um mal, né? Que foi uma benesse, assim, que é que a gente pode olhar para as questões de saúde mental como questões que todos nós estamos atravessados, que todos nós passamos, e de que o lugar da terapia clínica não é um lugar de cura, de solução de problemas e conflitos, num sentido... A pessoa chega lá, eu dou você vai fazer médico, isso, né? No sentido pragmático, até, né? Mas o espaço é um convite à reflexão, né? Um convite a que a gente abra possibilidades de conversa para as demandas que aquela pessoa traz e que a gente possa expandir possibilidades de ação, de reflexão, de contextos que possam ser mais favoráveis. Sim. E é por isso que essa palavra generoso, né, quando você usa, me pega muito, porque eu tenho percebido, né, no ambiente clínico, que tem sido um espaço... tem gente que procura, né, muita gente que procura como um espaço de acolhimento. Talvez que não encontre na família, que não encontre no ambiente de trabalho, dentro das relações. Não é para dizer, eu preciso resolver isso, isso e isso. Eu preciso de acolhimento, preciso de apoio, preciso de segurança para eu conseguir continuar caminhando, né? E quando a gente, né, nesse convite aqui, quando a gente abre espaço para falar com famílias, com educadores e com as próprias crianças e adolescentes, fico pensando como também um espaço potente para que a gente possa fazer esse convite de cuidado, que a terapia ela pode ser desmistificada, como, né, nessa lógica médico, né, diagnóstica e tudo mais, para que seja um espaço em que um terceiro estará ali com muita generosidade e acolhimento para ser companheiro de jornada daquela pessoa, né? Nos bons momentos, nos momentos difíceis. E fico pensando como... Fico muito feliz de você falar que a maioria, né, boa parte dos estudantes estão em acompanhamento, porque me faz até ter esperança né, nesses futuros adultos, assim.
eu fico imaginando a diferença, né? De um adulto que chega na vida adulta seguro, confiante, ou minimamente com as suas questões identitárias ali cuidadas, as olhadas, relacionais. né? Dar visibilidade para isso. Mais né? conscientes, né? Mais mediadas. É. Então, você é mãe, né? Eu sou mãe. Eu também sou. E eu acho que queria que você falasse um pouquinho dessa relação de uma idealização do filho também. Um filho que não vai sentir dor, né? Que não vai sofrer, que ele vai passar macio assim pela vida, sendo que nós mesmas, nós, pais, temos dificuldades extremas, né? Com relação a várias situações da nossa vida. Por que a gente olha para o filho da gente como um ser inabalável, né? Essa idealização de uma pessoa que no fundo não existe, né? Não. E eu fico pensando que, além da idealização do filho, é também uma idealização da maternidade, paternidade, ou desse serviço de cuidado, né, com a infância e adolescência. Acho que passa por um caminho que é muito bonito, que é o caminho, eu quero proteger essa pessoa, eu quero cuidar, quero transformar a vida dela para que seja o melhor possível, para que ela não sofra o que eu sofri, né? Eu acho que tem esse lugar utópico, talvez, mas que é um lugar afetuoso. Só que muitas vezes esse lugar ele pode cair num lugar de negligência desse sofrimento, dessas demandas. Né? Não que seja a intenção dessas famílias, né? Mas que a família está tão conectada com esse ideal que faz do filho que deixa de olhar para o filho real, para o filho que se apresenta. Esse pedido que está claro ali, muitas vezes. Isso é muito difícil, né? Eu atendo adultos hoje que têm muitas questões com essa época escolar, por exemplo, né? Da época que não foi ouvido, que não pôde lidar com essas questões, que não teve espaço para falar com as famílias sobre coisas que viviam no período escolar, que, até o quê? Uns 17 anos é tudo que a gente tem, escola. Sim. Fico pensando muito sobre isso, em como, né? Quando você me pergunta, você é mãe? E aí, quando você vai contando, eu vou assim, meu Deus, será que eu faço isso? Será que eu vou pôr na minha filha nesse lugar? A gente faz, A gente faz. E eu fico pensando também num aspecto de como a gente pode cuidar desse espaço de maternidade e paternidade, de cuidar das famílias, driblando o que a gente espera dessas pessoas e abrindo espaço para que esse adulto em desenvolvimento possa aparecer da forma como ele se apresenta. Não é fácil, né, cara? Não é fácil essa tarefa de educar, de esperar que esses filhos sigam nossos valores, por exemplo, né? Sonhos que a gente teve para eles. E cair nesse lugar de eu preciso me conectar com esse adolescente que está me dizendo que tudo que eu ensinei para ele não faz sentido algum. Então, né, ao mesmo tempo que a gente fala do cuidado do adolescente, por exemplo, nesse espaço clínico, eu acho importantíssimo, de fundamental importância, o cuidado dessas famílias, né? Sim. Que esses pais também possam ter espaços de conversa e de abertura, de pensar sobre esse papel do cuidado. Porque se você não reconhece em você, né? Que às vezes são coisas muito básicas de reconhecer algumas emoções que você está sentindo, algumas situações que te incomodam a gente como adulto, né? É quase impensável você olhar para o outro, que é esses processos de empatia, e reconhecer isso neles, principalmente nos nossos filhos. E o quanto é importante, né, essa separação, né, de um jovem, quanto melhor ele conseguir fazer essa separação de identidade, olhar para ele, olha para os valores da família, olha para tudo que ele vivenciou ali, mas que consiga também ir se construindo, né, ao longo desse caminho. E a família olhar para isso de uma maneira positiva. Falar, ele está num movimento que ele é muito positivo. Né, potente, eu até diria. Essa coisa separa, eu dou uma saidinha de perto da minha família, mas eu, né, me junto de novo, vai e volta, né? Bom, e aí, para a gente finalizar, eu queria que você falasse para nós um pouco de que tipo de processo você acha que pode fortalecer um jovem emocionalmente, que vá, às vezes, até para além da terapia, né? Eu não acredito que todo mundo tenha que fazer terapia, que esse é um único caminho para se cuidar, sabe? Para ter autoconhecimento,
buscar uma estruturação emocional para você lidar com as frustrações, né, com questões complexas que a vida vai se apresentando, né? Não precisa ser terapia para ser terapêutico, né? Uhum. Tem uma frase que eu gosto muito, que é porque esse tipo de pergunta é difícil ter uma resposta Única. Sim, e aí tem essa mas frase que eu gosto muito, né, que vai dizendo assim: caminhante, não há caminho. O caminho se faz ao caminhar. Uhum. Então eu fico pensando, né, se eu trago essa frase, eu fico pensando assim, propor uma reflexão. Quais caminhos estamos seguindo, tanto como pais, quanto os adolescentes, né, as crianças? Quais caminhos essas pessoas estão seguindo que estejam sendo favoráveis para o processo delas, de tornar-se gente? Uhum. Isso pode ser, né, na minha perspectiva clínica e teórica, eu trabalho com relações. Uhum. A gente vai olhar para o indivíduo, porque ele é importante, mas a gente vai olhar para o indivíduo baseado nas relações que ele participa. Quem que te contou que você é essa pessoa? Uhum. Quem que, né, a voz de quem que fala que você não é bom nisso? Ou que, enfim. Então, eu fico pensando, né, quais lugares estão sendo favoráveis para que essa construção de identidade venha de uma maneira que seja potente? Uhum. O espaço da escola, ele tem sido assim? E se não estiver sendo, quais recursos esse ambiente escolar institucional tem tido para dar conta das questões que aparecem? A família não é um lugar que está sendo favorável? Como que, né, eu estou pensando que a gente está no ambiente escolar, mas como que pode existir uma comunicação instituição-família? Sei lá, esse adolescente está feliz indo na academia, jogando um esporte, isso faz bem? As relações que ele participa ou ela participa favorecem que esse espaço seja potente, sim ou não? Uhum. Na minha cabeça, é quase como uma listinha mental, assim. O que faz bem pra mim, o que não faz? Sim. Trabalhar com a ideia de bem-estar. E isso abrange várias coisas, né? E não é uma ideia, sei lá, positividade tóxica, pra dizer assim, eu vou eliminar as coisas que me fazem mal e vou focar só nas coisas que me fazem bem. Mas eu acho que o tornar-se adulto, nesse processo adolescência, início da vida adulta, eu acho que é interessante por isso, porque a gente vai tendo condição de olhar para as coisas que talvez não nos fazem bem, os espaços, né, as relações, enfim. E não é fugir delas, mas olhar e lidar com elas de outra maneira. Uhum. Se tal coisa não me faz bem, mas eu sou obrigada a estar aqui, eu tenho uma responsabilidade. Como que eu posso manejar o meu querer e a expectativa desse espaço, né? Encontrando não é nem 8 em 80, encontrando um meio do caminho que seja minimamente agradável, né? Que fortaleça quem eu quero ser. Faz sentido? Sim, fortaleça o que você quer ser, até para lidar com o que, de repente, vai aparecer que não é o que você quer ser, porque é isso, né? A vida é cheia desses atravessamentos. Exatamente. O problema do positivo demais é que existem circunstâncias na vida que elas são muito difíceis. Sim. Mas se você minimamente está estruturado, você consegue lidar com isso, né? Com alguma saúde. Ou até num entendimento, assim, de que as situações difíceis, desafiadoras, assim como as boas, elas não são permanentes. Uhum. Isso, lindo isso. E se a gente tem a opção de lidar com elas, né? Eu sempre fico pensando assim, se eu posso fazer uma coisa que eu não quero fazer, eu vou fazer arrastando e fazer essa coisa demorar, trazer muito mais sofrimento, demorar muito mais, ou eu posso fazer o que dá, do jeito que posso e cancelar essa, sabe? Deixar isso pra lá daqui a pouco. Né? Cumprir com a responsabilidade e ainda assim não me afetar tanto, né? A gente está conversando aqui, parece simples, receita de bolo, mas não é, né? O processo é gradual, é lento, é o caminhante, não há caminho. A gente vai caminhando. Eu entendo essas conversas muito como uma abertura de diálogo, né? Com as pessoas que vão estar nos ouvindo. E eu acho que é muito a nossa função discutir esse lado de uma dor também, porque é isso. Me angustia um pai que não permite esse lugar, sabe? Fica protegendo um filho de todo e qualquer tipo de embate. Spoiler, não resolve. Não dá certo. Isso fragiliza uma pessoa a tal ponto. Né? E fragilizar a relação familiar. Péssimo, isso é péssimo. Então, assim, se ficar isso claro para quem está nos ouvindo, eu já saio daqui
bem feliz, né? Eu gosto de uma outra frase que diz assim, a gente muda o mundo uma conversa de cada vez. Uma conversa de cada vez. É isso, essa pode ser uma conversa que pode abrir espaços para que essas famílias, né, repensem a relação com os filhos, e espaço para que esses filhos repensem a relação com as famílias de uma maneira que possa ser mais favorável para a existência de ambos. Mas é uma conversa de cada vez, né? Não é imediato. E a conversa não termina aqui, né, Clara? A Clara é psicóloga clínica, professora de psicologia, tem como te achar nas redes, né? Eu acho que o seu nome já chega lá. Clara Moriá. No Instagram é Moriá-Psi. Quem tiver mais curiosidade, quiser conversar mais. E nós aqui da escola, né? Eu sempre costumo dizer que estamos sempre de portas abertas, né? Eu amo parcerias. Para esse acesso, né? A vocês, profissionais, aos pais, né? Aos nossos alunos. E é isso, muito obrigada. Eu que agradeço. Todo sucesso do mundo. Pra nós. E até a próxima. Até a próxima. É isso.